Amados irmãos de jornada, namastê. Gratidão ao querido Mestre Jesus o Cristo do Pai, os trabalhadores abençoados de sua seara, Frei Luiz da Rocha Lima, pela manifestação no plano físico deste bendito hospital de espíritos, que é o lar de Frei Luiz. Gratidão ao querido irmão Nelson por ter aceitado a inspiração do alto ao propor esse trabalho ligado às compulsões desta casa. Gratidão ao nosso querido presidente Wilson por me conceder a palavra neste bendito trabalho que ele preside com a chancela do alto. Gratidão a vocês, queridos irmãos, por estarem presentes, porque o trabalho não é só daqueles que vocês veem aqui à mesa, ou que estão na sala. Todos os presentes trabalham. Todos os presentes têm o coração ligado à suprema fonte divina. Pois equivocados, nós aqui também somos. Culpados, nós aqui também somos. Aflitos, nós aqui também somos. Mas no momento que nos predispomos a nos reunirmos em nome do Mestre, ele disse que lá estaria entre nós, é que ele se faz presente. Presente só por nós? Não. Porque se assim estivermos pensando, não entendemos a mensagem dele. Mais do que as próprias aflições de cada um de nós e dos nossos, é preciso que estejamos aqui reunidos pela aflição no mundo. E não podemos nunca deixar de agradecer, mesmo aquilo que não compreendemos, mesmo aquilo que não percebemos estar recebendo, porque estamos, e muito mais do que merecemos. O Pai dá muito mais do que nós merecemos, claro, numa medida adequada, porque Ele espera a reação e movimento nosso. E se tudo for nos dado em excesso, a gente não evolui. A gente continua sendo incapaz. A gente não desperta o próprio divino em nós. Mas Ele está sempre de braços abertos, irradiando o que há de melhor para a gente. Mas Ele não quer nos tirar o mérito de ter realizado. O Pai quer que todos nós alcancemos a luz com a dignidade de saber que fizemos por onde e não nos foi dado. Mesmo porque já nos entregou tudo, porque é latente, aqui, aí, em todo mundo, dentro de cada um, todas as potencialidades divinas dormem, aguardando que nós façamos dela explícita, assim como tantos que a gente conhece, admira e que nos inspira, sendo o maior de todos eles, aquele que era a manifestação da vontade do Pai, o verbo do Pai encarnado, Mestre Jesus o Cristo. Queridos irmãos, de tudo que aqui falo, por favor, preciso sempre fazer essa ressalva. Entre minhas reflexões e entre algumas informações que eu der, nunca abra mão de filtrar aquilo que é verdade para você, aquilo que faz sentido para você, aquilo que é plausível. Não aceite simplesmente, se por acaso meu jeito de falar, as palavras, a ideia vos encanta. Não. Muitos outros falaram, encantaram, e ao se desviar, levaram muitos juntos. E eu sou imperfeito. Então ouçam, e aquilo que for verdade, aquilo que só é verdade para vocês, diante do contexto de suas vidas, com o acervo de experiências que vocês têm, porque vocês são espíritos milenares como eu.
faça as suas escolhas. Eu assim procedo. Leio muito, assisto muito palestra no YouTube, ouço conversas e converso com outros, mas não abro mão de discernir. E algumas coisas que são plausíveis, mas não são confirmadas, eu guardo num canto, porque a verdade sempre vai aparecer e a mentira vai cair por terra. Então há informações que eu guardo. O tempo me confirmará se era alguma mentira ou se era verdade, ou mesmo se era uma verdade ainda não completa. Vamos lembrar o que Erastus, me perdoe, no livro em que ele fala isso, ele diz: é melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então é melhor que você rejeite 9 verdades, porque você precisa confirmar e ter certeza, do que aceitar uma mentira, porque esta mentira pode botar todo o resto a perder. Por favor, procedam assim naquilo que ouvem de mim. Queridos irmãos, o universo, e isso que chamamos de vida, e não estou falando da vida humana, eu estou falando da vida no resplendor da condição do imortal, filhos do Pai que todos nós somos, e que existe em todo o universo, em todos os planetas, em todos os outros vários planos da vida, porque não é só o plano material. É fantástico. E já nos chegam as informações para que a gente possa ter essa perspectiva positiva da grandeza e da magnificência da vida e de sua diversidade pelo universo. Por exemplo, aqui em nosso mundo, nos manifestamos no plano físico através destes corpos, que é conhecido como raça adâmica. Essa aparência que um espírito aqui na Terra manifesta, humano, é conhecido como adâmico. Mas esse corpo que nós habitamos aqui não é padrão no universo. Não. Existem mundos, seja no físico ou em planos sutis, em que o corpo não é adâmico, é um corpo felino. Sim, um felino. E um espírito inteligente como o nosso, lá neste mundo, habita um corpo feminino. A expressão dele é de um felino. Em outros, é um réptil. Sim. Em outros, são aves. A expressão que manifesta uma entidade inteligente é uma ave. Em outros, são golfinhos. Todos os seres que a gente conhece neste mundo, nos reinos menores, nossos irmãos animais, são representações de corpos do cosmos. Aqui o gato expressa uma entidade que ainda não é humana, não é isso? Mas a gente tem o cão, a gente tem as aves e tantos outros animais, não é isso? Pois é, meu irmão. Há mundos em que as expressões inteligentes se travestem nessas formas. Posso dizer aqui, meus irmãos, que muitos que aqui agora trajam o corpo adâmico já trajaram corpos felinos, já trajaram corpos de aves, já trajaram corpos de répteis. Aqui nesta terra, oriundos de vários cantos da nossa galáxia, vamos pensar pequeno, da nossa galáxia, vieram para cá, para essa bendita escola. Eram rebeldes, eram indisciplinados,
com o mundo onde estavam e com quem viviam. E precisava se alocar todos essa reminiscência, grupos pequenos pelo cosmos, em um mundo, escola. Cá estamos nós. Agora, usando o corpo adâmico. Lembre, corpos passam. Corpos são corpos, têm suas finalidades de acordo com a escola em que habitamos para estudar. E na Terra o corpo é adâmico. Mas a gente vê a representação dos corpos que podem ser usados por entidade inteligente aqui. Temos o gato, o cachorro, está tudo aí. Como eu posso dizer que isso é plausível? Olha, meus irmãos, Chico Xavier escreveu um livro chamado Cartas de uma Morta. É a psicografia de sua própria mãe desencarnada. Sua própria mãe desencarnada, através dele, psicografou esse livro, Cartas de uma Morta. E neste livro, ela foi levada a conhecer Marte e Saturno, onde ela pôde divisar o ambiente, que não é no plano físico como o nosso, é no plano mais sutil. Ela pode conhecer a vida que lá existe, a vida inteligente. E ela fala, isso em 1930 e tal, que os seres humanos ali eram semelhantes a nós. E a única diferença é que eles tinham na omoplata umas protuberâncias, umas ligeiras protuberâncias que os permitiam volitar. Porque o ar lá é mais rarefeito do que a Terra. Lá tudo é menos denso do que aqui. Em Saturno, ela nos relata um mundo fantástico. Se você tentar imaginar, ele é fantástico, assim, o visual. Mas ela fala de entidades que lá estão e fala claramente que são bizarros, são feios. Muito feios. Claro, para o padrão nosso, né? Padrão que a gente conhece. E aí a entidade que com ela está fala que são muito mais elevados que nós. E que lá se congregam entidades voltadas para o intelecto, para o estudo, para a ciência, para as artes, a música, a poesia. Mas que apesar de muito, muito mais evoluídos do que nós, não são perfeitos ainda. Quem quiser ter facilidade de acesso a esse livro, escute o que eu vou dizer, uma dica. Escrevam assim no Google, a Bíblia do Caminho, escreva junto. E aí você terá acesso a um site e terá lá o nome Jesus Cristo, Allan Kardec, Chico Xavier. Você terá acesso a 40 e tantos livros de Chico para ler. Mas não é daquela forma que você, com a letra pequena não, ela vem de forma que você possa ler claramente. Você pode escolher o livro pelo nome, você pode escolher pela letra, que está organizado no alfabeto, e você pode selecionar, quando você abre o livro, você pode abrir o capítulo que você quer ler. Em vez de encher vossa mente e seus corações com a tristeza, com a dor, com o medo, e com aquilo que de triste a gente tem visto na humanidade, e que ver e tomar conhecimento não nos muda nada, mas baixa a nossa frequência ao sentirmos medo, ao perdermos a esperança, ao sentirmos raiva daqueles que assim se comportam ainda. Encha-se daquilo que eleva. Esperança não é sentar e esperar. Esperança é um estado de espírito dinâmico em que você visualiza perspectivas positivas. Você atua diante da lei divina, segundo o que ela ensina do comportamento adequado, segundo a mensagem de amor e verdade do Mestre. Mas você não senta e espera. Você, com o seu pensamento e sentimento, mantém aquela perspectiva positiva, já visualizando aquilo que você espera que aconteça. Isso é ativo, e isso cria condições para que aquela possibilidade aconteça. Então, esperança não é esperar, é um estado ativo e dinâmico de uma perspectiva positiva daquilo que você espera que aconteça. Claro, sempre baseado no amor e na verdade do Mestre.
Então uma dica é essa. Você terá acesso a... Muitas vezes eu assisto palestras em que o palestrante cita um livro de Chico. Eu na mesma hora entro, vejo qual é o livro, cito o capítulo que ele está falando e vou lá ler eu mesmo. Para, através do meu discernimento, chegar à minha conclusão se eu concordo com o que ele disse ou se tem outra visão. Porque eu não posso abrir mão de, por si só, entender, compreender e fazer escolhas. Você não entrega a mão de ninguém suas escolhas. A gente pode se congregar junto, trocar ideia, mas individualmente você tem que discernir. Espíritos elevados levam permanentemente a vida decidindo. Não entregam na mão de ninguém aquilo que cabe a ele fazer. E a gente precisa aprender isso agora aqui, já, porque está às portas do mundo de regeneração. Quem quiser ver uma outra coisa muito inspiradora, encher vosso coração e vosso pensamento daquilo que é esperançoso e positivo, que dá um alento no meio de um mundo onde tantas coisas sofridas têm conhecido e que parece que tudo está indo por água abaixo, mas não está. É que o mal é gritante, espalhafatoso, ele precisa chamar atenção. O bem não. O bem é sutil. O bem é infalível. Ele sabe que o resultado é certo. Alguém aqui acha que Jesus Cristo, o Cristo do Pai, é infalível? Alguém duvida disso? Que aquilo que ele diz, eu vivo para fazer a vontade do meu Pai, ele não vai cumprir? Claro que vai cumprir. Mas a gente precisa encher dessas esperanças, e isso tem vindo à Terra. Outra dica, assistam Data Limite segundo Chico Xavier. 1 hora de vídeo. E vocês verão Chico claramente falar e encher a nossa esperança disto positivo que está às portas de nós agora. E a gente precisa criar essa perspectiva em nossa mente. Ele fala de doenças, 8.000 doenças que vão deixar de existir. Sabe as síndromes? Síndromes que médico nenhum pode curar. Ele fala que nesse mundo de regeneração haverá a edição de gene. Então um gene cria aquela doença. Já antes que a criança nasce, você pega o gene defeituoso, edita ele. Como você edita num texto? Você escreve a palavra errada, você vai lá no edita? Então você editará o gene e recolocará. Pronto, aquela pessoa não nascerá com aquela doença. Então 8.000 doenças que hoje ocorrem e que não há tratamento, vai sumir. Por que vai sumir? Porque aqueles que aqui estiverem, aqueles que merecerem aqui continuar, não terão mais que expiar aquelas experiências. Essas expiações não caberão no mundo de regeneração. Para que estejamos lá, aproveitemos agora a nossa expiação. Aproveite ela positivamente, seja grato. Enquanto você sofre a aflição, vá em busca de se transformar e viver a mensagem do Mestre, agradecendo a aflição, porque ela está te garantindo a permanência no mundo, nesse mundo de regeneração onde não haverá sofrimentos como a gente conhece, guerras como a gente conhece. Nós pedimos para encarnar nesse finalzinho de ciclo. Começou em 1757, conclui-se em 2057, 300 anos de um processo acelerado de transição. A colheita do joio e do trigo que o mestre citou. Nós estamos no finalzinho, faltam 36 anos para a regeneração começar. Eu estou com 59 anos. Ao desencarnar, se eu tiver conseguido meritoriamente condições de voltar para esta terra, quando eu reencarnar, já estaremos na regeneração. Poxa, Dom, você trabalha no Frei Luiz, fazendo caridade, está garantido.
Não. Não. Bom, eu tenho, sem nenhuma humildade, a clareza de que para o mundo primitivo eu não vou, porque a lei divina é justa. Ela é lei de amor. Alguém rouba um pão, é justo uma prisão perpétua? Totalmente desproporcional, correto? Alguém te ofende verbalmente e você lhe esfaqueia? Totalmente desproporcional a sua reação, concorda? Então, eu não vou para o mundo primitivo, mas talvez ainda não mereça o mundo de regeneração se eu ainda tiver débitos que eu não poderei pagar aqui, expiações que aqui eu não poderei passar. Então é possível que eu seja alocado para um planeta que ainda esteja em expiações e prova, para ficar 1000 anos, 500 anos, porque é o tempo que eu preciso para ajustar o que eu preciso. Há aqueles que vão para o mundo primitivo? Sim, muitos estão indo. Em meio a esta guerra enlouquecida que a gente está vendo, aqueles que matam com prazer, com alegria de ter feito isso com outros seres humanos, independente do lado em que esteja nessa guerra, ainda encontra-se com um coração tremendamente primitivo, sem chance de, a tempo, se alcançar mérito para continuar aqui. Então esses que estão desencarnando dessa forma já estão indo para o mundo primitivo. Isso acontece desde a Revolução Francesa. Foi quando começou a transição. Faz parte. Já aconteceu conosco. Lembra? Exilados de capela? A maioria de nós somos exilados de capela. Detalhe, eu falei que a gente veio de muitos cantos do cosmos, né? Nem todos daqui nesta terra são exilados de capela. Aqueles irmãos que deram origem aos orientais, o japonês, o chinês, o coreano, não vieram de capela. Segundo informações, vieram de Aldebaran, do sistema de Aldebaran, que é um sol muito maior que o sol de nossa terra. E um daqueles planetas, seres espirituais, não estavam condizentes com o ambiente, vieram para cá, deram origem à raça amarela. Então é plausível aquilo que eu disse aqui. Assista o vídeo, faça por onde, porque o processo está tão acelerado aqui agora, que você pode dar alguns saltos à frente na evolução. Mas para aqueles que cometerem erros, o mergulho também é mais rápido e mais profundo. Pensem nisso, meus amados irmãos, porque estamos tendo uma bendita oportunidade. Eu faço votos de encontrá-los realizando a presença do Senhor da vida em seus corações e vivendo em serviço dos mais necessitados, seja aqui, seja no plano espiritual ou qualquer canto do cosmos que nós encontrarmos. Namastê. Obrigado, Odilon.